Bom, pessoal, as pessoas têm me pedido para postar uma aula onde eu faça flores maiores ou paisagens. O que eu quero explicar é que as aulas que eu postei de flores são flores pré-moldadas, vamos dizer assim, que a gente faz a flor para depois aplicar no trabalho. Quando você tem um trabalho onde a flor é maior ou você vai fazer uma paisagem, já não é possível você fazer a coisa pré-moldada, né? Então, qual é a técnica? Por exemplo, primeira coisa é eu definir o meu projeto. O que eu quero fazer? É um quadro? É uma mesa? É um porta-chaves? É uma bandeja? Eu tenho que ter em mente o desenho que eu vou fazer e eu tenho que ter ele colorido já tudo pronto. Então, façam um projeto antes. Ou vocês vão escolher uma gravura, ou vocês vão fazer o desenho dessa gravura, mas o importante é que ela já esteja colorida, tudo prontinho, do jeito que você quer que fique o seu mosaico, tá? No nosso exemplo de hoje, gostaria de fazer essa gravura. Olha que flor linda, né? Não dá para eu fazer nada pré-moldado, porque eu não tenho uma pastilha desse tamanho e ela é toda colorida, essa flor, né? Então, como que eu trabalho? Primeira coisa, eu tenho que ter a cópia na mão e vou passar o desenho. Ou eu vou passar o desenho com carbono, ou eu vou desenhar à mão livre, ou a minha preferência é fazer uma cópia e colar, entendeu? E vou trabalhar em cima dessa cópia. É lógico que você tem que saber qual vai ser a aplicação. Nesse meu caso aqui seria um quadrinho que eu vou colocar essas flores, tá? Então, eu vou fazer esse quadro. O importante é você ter uma cópia junto, porque a partir do momento que você começa a posicionar os cacos aqui, às vezes fica confuso, você não consegue ver a cor que tá embaixo. Então, é importante você ter uma cópia para ir olhando. Primeira coisa a se fazer. Quanto maior o desenho, mais fácil de fazer o mosaico, tá? O mosaico, quando o desenho é muito cheio de detalhe muito pequenininho, ele é complicado de se fazer. Nossa, por onde eu começo, né? O fundo é sempre a última coisa que você vai fazer. Você sempre vai partir para os elementos do seu trabalho, tá bom? Por exemplo, essa flor aqui, olha. Eu vou começar a fazer ela por esse miolo, tá? Poderia fazer a folha? Poderia fazer o botão? Poderia, mas vamos fazer a flor grande primeiro. Miolo. A diferença entre se fazer um mosaico e se fazer uma pintura em tela é o nosso material, né? A nossa matéria-prima aqui, que é a pastilha. Se fosse tinta, eu posso ir misturando as tintas e obtendo as cores. Com pastilha, é difícil, né? Eu tenho que ter uma cor pré-definida, eu não consigo criar cor de pastilha, certo? Então, quanto maior a quantidade de pastilhas que você tiver, bem coloridas, melhor. Olha, parece que tem pouca cor aqui, né? Mas olha, eu vou precisar de um branco, eu vou precisar de um amarelo, eu vou precisar de um laranja aqui, às vezes um cinza. Então, quanto mais pastilhas você tiver, é pouca coisa de cada que eu uso, mas é legal você ter bastante cor. Então, se eu quero fazer esse miolinho, como que eu vou fazer? Olha, são todos pontinhos pequenininhos, que você tá vendo que ele é em tons de laranja. Vamos ver aqui que, ó, por isso que eu tenho o desenho aqui do lado, ó. Ele tem tons de laranja, 2 tons de laranja e um tom de marrom. Então, você vai cortar bem pequenininho e vai posicionar em cima do desenho. A gente tem o desenho como base, mas é difícil seguir direitinho, exatamente, mesmo porque por menor que eu corte o caco, perto do que é o desenho, ele fica grande. Mas garanto que o resultado fica super bonito também, não se preocupem. E olha, qual é o estilo de cortar o caco? É o de cada um. Tem gente que gosta de cortar triangulinho, tem gente que gosta de cortar filetinho. Tudo vai depender do trabalho que você tá fazendo. No caso desse miolo aqui, são todos pontinhos. Eu não tenho muita coisa que decidir aqui, né? São pontinhos, então eu tenho que cortar caquinho bem pequenininho. E aí eu vou colando. Eu trabalho em cima da gravura. É esse o diferencial da minha aula, tá? Normalmente, as orientações são para você fazer um desenho e depois olhar a gravura e aplicar no desenho. Eu acho mais fácil quando você já tem a cor aqui por baixo, para ir você se baseando, tá? E se no caso é um quadro, não tem problema nenhum.
eu colar em cima desse papel. Depois isso daqui ou vai ser rejuntado, ou vai ser colocado numa moldura. Então, isso fica bem firme, não vai nada escapar, não se preocupem. Então, por exemplo, aqui, miolo, certo? Eu vou fazendo essa parte que tá mais clara, como eu tô olhando aqui, tá mais claro. Depois eu vou vir com um marrom e vou colocar na parte que tá mais escura. Ó, esse é um estilo de corte do miolo. Mas isso, eu quero que vocês percebam, é uma aplicação para essa gravura. Você pode ter um fundo de mar aqui que seja completamente diferente, que tenham peixes pequenos, peixes coloridos, que tenham ondas no fundo. Tudo vai depender do seu projeto, tá? Então, cada projeto é uma coisa muito particular. Olha aqui, por exemplo, eu vou terminar esse miolo com caquinhos de marrom. Esse é um trabalho demorado, os cacos são pequenos. Você vai ficar, não vou conseguir terminar esse trabalho hoje para vocês verem. No alemão eu vou mostrar alguma coisinha aqui. O que eu quero mostrar para vocês hoje é a técnica. Então, a técnica para você fazer flores assim, pintadas, às vezes você tem uma estreliza, uma rosa mais elaborada, tudo isso você vai trabalhar em cima da gravura. Como que eu faria essa pétala aqui, por exemplo? Tá vendo que ela tem um tom de laranja assim em volta, né? Aí eu corto aquele filetinho bem fininho. Eu tenho aqui já. Aqueles que a gente corta de lasquinha. Então, olha, agora vem, você pode fazer esse filetinho bem fininho no contorno. E você vai verificando as cores, tá? Vocês estão percebendo, então, que esse meu projeto é um quadro e eu tô fazendo com os cacos diretamente na gravura, tá? Esse miolo branco aqui depois, eu posso fazer pedaços maiores, eu posso fazer triângulo, vai depender da sua preferência de cortar os cacos, tá? Como pode ser o preenchimento das pétalas? Conforme eu já disse, tudo vai depender do projeto que vocês têm em mente para o seu trabalho, tá? Olha, é a mesma flor, logicamente você vai escolher um dos modelos, tá? Essa pétala eu preenchi com cacos grandes, para preencher os espaços. Essa pétala com triângulos bem pequenininhos. E essa com filetes. Só para adiantar, esse tipo de trabalho, a minha preferência é esse daqui. Mas o normal de ser feito nesse tipo de trabalho é em filetes, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é o corte de cada um. Esse daqui, que é o caco grande, não tem segredo, você só vai preenchendo com pedaços grandes, tá? Esse pequenininho, ele é, eu acho que o mais fácil de se fazer. A única coisa que você tem que prestar muita atenção é os limites do seu desenho e a mistura de cores, olha. Ele tem um pedacinho aqui que eu coloquei de outra cor no começo. Tudo por quê? Porque a gente tá olhando o modelo impresso, tá? Eu coloquei esse pouquinho de cor porque ele tinha um pouquinho de cor aqui, tá bom? Essa pétala aqui é mais escura, eu coloquei numa cor mais escura aqui, tá? Esse corte aqui de triângulos, então, você vai pegar a pastilha, você corta ela em 4. De novo na metade. E esse pedacinho, filetinho que sobrou, você, ó, picota ele em triângulos, tá? Então, ele é o mais fácil para você fazer para ele encaixar, ele encaixa melhor. Esse daqui, que é o filete, que é o que normalmente é usado nesse tipo de trabalho, ele dá, parece que um movimento pra pétala, tá? Então, é o filetinho. Você corta a pastilha em 4, corta ela no meio e no meio de novo, tá? Esse é um filetinho bem fininho, tá vendo? A técnica é cortar em 4. Aí, se você vai querer um filete um pouquinho mais largo que esse, ao invés de cortar meio e meio, você corta em 4. Aí, você corta 3 aqui, ó. Ele vai dar um filete um pouquinho mais largo. E aí, você sempre vai colocando nesse sentido. A pétala de baixo viria daqui, olha.
Aí você vai posicionando. Ela tem um filetinho rosa por fora, tá vendo? Você acrescenta o rosa. E aqui, para encaixar melhor, vai fazendo os ângulos. Olha. Tá? Vai da sua preferência. Por isso, na hora de fazer um tipo de trabalho desse, treina, vê o que você acha melhor. Mas o importante é você começar a já ter as cores separadas e o estilo de corte que você vai fazer, tá bom? Perfeito. Eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que está em andamento lá no ateliê. Ele também é trabalhado com uma gravura, olha a gravura do trabalho. Eu também colei essa gravura numa base para eu poder trabalhar em cima dela as cores, né? Você tá vendo que são quase todas as mesmas cores, parece tudo flor branca, né? Só que esse trabalho, ele não é um quadro, ele vai ser aplicado numa parede. Então, eu não posso colar ele na madeira. Qual é a técnica aqui? Eu coloco um plástico em cima dessa gravura, eu coloco uma tela, eu vou mostrar para vocês que tela que é. É uma tela de fibra de vidro, que ela vai ser aplicada depois na parede com argamassa, tá? Então, é colocado um plástico, é colocado a tela, e a partir daí eu vou posicionar os cacos do mosaico em cima, tá? Os cacos de pastilha, tá bom? E depois isso vai... Por que que tem o plástico? Para não colar no papel. Daí isso daqui vai sair e vai ser aplicado na parede. É um projeto que está em andamento, então já foi feita essa parte, tá? Eu vou mostrar para vocês. Olha, essa parte já foi feita. Tá vendo? Eu trabalhei o desenho embaixo, tá vendo? O plástico, a tela e apliquei as pastilhas. Então, isso daqui, o que tá faltando nesse projeto? Tá faltando o fundo. Depois que colocar o fundo, isso daqui vai ser aplicado com argamassa na parede e rejuntado. Estão percebendo as flores? Não deixei tudo branco como estava embaixo, nós demos uma colorida. Isso vai depender do seu olhar, cada um tem um olhar para as cores, para as pastilhas que você está aplicando, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.